E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A melhor aula de todas é óbvio inglês. Estamos aqui de novo. Meu nome é João Henrique, English Teacher, e vamos falar hoje de futuro e verbos modais. Beleza? Então, future tenses and modal verbs. Então, mais uma vez, como sempre, vamos olhar no nosso menu aqui. O que nós temos? Nós temos will and shall, temos going to, temos continuous, verbos modais dessa vez, né? Que dessa vez eles vão fazer parte aí, seria o nosso phrasal verbs da vez, e, claro, questões Enem, para você ficar já apto e naquele estilo, né? Sharp, afiado, quando chegar a hora. Beleza? Vamos lá, então. Vamos começar com will and shall. Nós estamos falando aqui de futuro, tá, gente? Futuro. Expressa ação voluntária, respondemos a pedido, fazemos promessas, tomamos decisões. Então, esse é o futuro com o will ou com o shall. Nós usamos mais o will, tá? No dia a dia. Coisas boas dele, ele se mantém o mesmo para todos os pronomes pessoais. Tá, João? O que isso quer dizer? Se mantém o mesmo para todos os pronomes pessoais. Não importa se você falar I, you, he, she, it, we, you, they. Não importa se é um monte de gente, se é pouca gente. Não aglomere, por favor. Se é ele, se é ela, tanto faz. O will fica o mesmo. Não é o que acontece, por exemplo, com presente simples, não é? Que você tem que mudar lá a terceira pessoa, que eu estou enchendo o saco de você desde o primeiro dia com isso. Toma cuidado com o presente. Mas o futuro? Não. O futuro de cara ele parece ser mais tranquilo. Coloca o eu, colocou o verbo e tá de boas. Vamos olhar aqui a estrutura? Tá lá, o eu mais verbo no infinitivo, tá? Mas é um infinitivo que a gente não coloca o to. Então, vamos lá. I will get something for you. Pegar alguma coisa para você. I will answer the door. She will have pizza for lunch. He shall see her again later. Então, eu vou abrir a porta, eu vou, né? Esse answer the door é responder a porta, né? Em inglês a gente fala responder, tá? Então, né? Por quê? Porque se tem alguém que está batendo, você responde, não é isso? Bate a porta, você responde. Em inglês a gente usa o verbo answer. A gente também usa para chamada telefônica, não é? Até o nome é uma chamada, a call. Se é uma chamada, você responde. Então, answer the call. Tá. She'll have pizza for lunch. Essa palavra lunch a gente já falou em outras aulas. Você não caiu nessa aí que é lanche, não, né? Olha, eu tenho plena certeza que aluno meu não cai nessa que lunch é lanche. Não cai nessa. Que lunch é almoço. Lunch é snack. Então, falsos cognatos aí eu sei que você não cai. Então, ela vai ter, né, vai comer pizza para o almoço. Tá? Ela pode fazer o que ela quiser, a pessoa é livre, é isso aí. He shall see her again later. Então tá aí o shall. Normalmente o shall ele é muito formal, tá? Mas ele pode ser usado, claro que pode ser, evidente, sem problema nenhum. E a regra é a mesma. Shall mais verbo no infinitivo. Ele deverá vê-la de novo mais tarde. He shall see her again later. Como é que a gente expressa uma promessa? Né? Alunos, alunas, estudantes, né, adoram fazer promessas. Professor, eu prometo que eu vou fazer a tarefa de casa. Eu prometo que eu vou estudar mais. Provavelmente, se todo mundo falasse inglês o tempo todo, seria com will. Teacher, I will do all my homework. I won't do that again, não é? Ali nós temos o exemplo. I will not tell him about the surprise. Então está prometendo, eu não vou falar para ele sobre a surpresa. A gente pode fazer pedidos sobre coisas. Will have some coffee? Ou I will help you. Olha só, o will é do futuro, mas ele serve para fazer pedidos de futuro próximo. Pode ser o futuro que vai demorar muito tempo, ou pode ser o futuro do que você pede na cantina, por exemplo. Tá? Ou você vai no restaurante, né? Vai tomar um refrigerante, vai tomar um suco. I will have juice. Tá? Então, o will são essas decisões que são tomadas, pedidos que são feitos do presente para o futuro. Fazer previsões, predictions. You will be a great lawyer. Você será um grande advogado ou uma grande advogada. Né? Então, são aquelas previsões baseadas no que você vê agora no presente. Ou oferecer algo. Ou sugerir, por exemplo. Com o shall, olha só. Shall we go on? Shall we continue? Né? Então, vamos continuar. É o famoso vamos, né, para o futuro. Shall we? Podemos? Né? O shall é muito legal nesse caso. E nós usamos o shall como pergunta com I e com we. Shall I? Shall I begin? Posso começar? Shall we continue? Posso continuar? E nós vamos para o going to. Ó, lembra que eu falei de futuro, hein?
Nós vamos falar de will, de going to, e nós também vamos falar do continuous. Então segura aí. Então vamos para o going to. O going to acaba sendo mais usado pelos alunos e alunas, estudantes em geral brasileiros. Porque nós, brasileiros, nós temos a tendência de usar o futuro tudo com o vai. Não sei se você já percebeu. Pelo menos nós capixabas. Eu vou à praia, beleza. É o ir agora no presente, mas você fala no futuro. Eu vou fazer a tarefa. Eu vou ligar para minha mãe. Eu vou comprar. A gente não é muito chegado em falar eu comprarei, eu levarei, eu ligarei, não é? Então a gente tem essa tendência de usar tudo o verbo ir para o futuro. Então, cuidado, que em inglês a gente não pode sair usando todo o verbo ir, não, que no caso é o going to. Nós usamos o going to para falar de planos e intenções já tomadas. Então quer dizer que, quando eu falo para você algo com going to, isso já foi planejado, eu já tive essa intenção antes. Ou eu estou fazendo uma previsão baseada em fatos. Então, bora aí com going to. Bom, temos aí a estrutura do going to. To be, mais going to, mais verbo no infinitivo. Normalmente, os alunos no dia a dia da sala de aula esquecem, deixam esse to be para trás, não esquece do verbo to be. Gente, parece até piada, né? Mas assim, você aprende to be no primeiro dia de aula, você fica com o to be até o último dia, tá? O to be não te abandona, não. Você vai falar de passado, de presente, vai falar de futuro, o to be tá lá, uma hora ele aparece. Mas não esquece dele, não. To be going to, então o going to ele precisa do verbo to be. Eu estou indo viajar, né? Estou indo viajar para a Inglaterra no ano que vem. I'm going to travel to England next year. Então, she's going to study abroad next month. Então, ela vai estudar. O que é esse abroad? É a palavra que nós já vimos aqui em aula, hein? Você está lembrado? Abroad quer dizer no exterior, fora, não é? She's going to study abroad next month. He's going to help his father at work. Então, ele vai ajudar o pai dele, né, no trabalho. We're going to visit some relatives. Ó, relatives também é uma palavrinha famosa, hein? Tá? Nós usamos, lembra dos false friends? Tem lá parents. Parents em inglês não quer dizer nada de parentes, são pais. Parentes em inglês são o quê? Relatives, que é justamente esse cara que está aí, ó. We're going to visit some relatives. Então nós vamos visitar alguns parentes. Beleza? Não é alguns relativos, não, alguns parentes. Tá? Então olha aí o going to, olha ele em vermelho, olha aí o to be fazendo parte dessa estrutura. Não esqueçam do verbo to be, por favor. Tá? Então se eu falo para vocês I'm going to travel to England next year, no mínimo pode ser uma ideia, um plano que eu já tenho. Posso ter conversado com outras pessoas. Não foi agora, nesse momento que você está ouvindo, que eu resolvi ir para a Inglaterra. Se eu estou resolvendo ir para a Inglaterra nesse momento, eu usaria qual? O will. I will go to England next year. Não é? Mas só que eu estou usando going to. Quer dizer que existe esse plano já. Essa ideia já está aqui. E nós temos o future continuous, que é quando a gente usa o verbo. Toda vez que tiver continuous, você sabe que vai ter, no mínimo, duas coisas. O nosso querido verbo to be e verbo no ing. Então, tem gente que usa também o termo progressive, tá? Não tem problema, a gente está falando da mesma coisa. Sem mais delongas, vamos para os exemplos. Olha lá, structure. Pode ser com go e to, pode ser com will, porque isso que está todo mundo ali no slide, ó. Will barra going to, mais o to be de novo. Caraca, o to be, né, quer ser muito famosinho, né? Mais o verbo no ing. Olha só como é que fica com o will. I will be helping you in a few moments. Eu estarei ajudando você daqui a um tempo. Quer dizer, eu estou falando que no futuro vai ter um tempo contínuo daquela ação. Ou pode ser com going to. She's going to be reading her book tomorrow. Então ela vai estar lendo o livro dela amanhã. Então, she's going to be reading her book tomorrow. Quer dizer que amanhã, durante um tempo, ela vai estar fazendo uma ação continuamente. We'll be sleeping the whole weekend. Nós estaremos, né? Nós vamos dormir o fim de semana todo. Beleza, né? Então vai passar o fim de semana dormindo, contínuo. Ou we're going to be playing soccer tonight. Então, hoje à noite, durante um tempo, o pessoal vai estar jogando futebol, jogando bola, jogando, né? Então, playing soccer. Olha ali, ó. Olha o que está em vermelho, ó. Verbo to be, verbo o going to, né? To be going to be de novo, mas verbo no ing. Então, lembre-se, toda vez que tiver esse nome continuous or progressive, quando a gente fala de verbos, esses dois atores vão aparecer. Tanto o verbo to be, quanto o verbo no ing.
Vamos fazer umas questõezinhas rápidas aqui, hein? I'm sorry, but I'm able to meet you for lunch tomorrow. Beleza. Vocês estão vendo que esses concursos, essas provas, seja lá o que você for fazer, pode ser Enem, pode ser qualquer coisa, você vai ver que sempre vão mandar aquela do lunch ali, sempre vão botar uma palavrinha lá para despistar você. Mas nem é isso que a gente quer, né? O lunch no almoço ali não. Mas olha só, me desculpe, mas eu, able, é capaz de, né? Encontrá-lo para o almoço, encontrá-la, né? Te encontrar para o almoço amanhã. Bom, a gente sabe que isso é futuro, porque está falando tomorrow. Tomorrow é futuro. Mas não tem nem will, nem going to, nem verbo no ing ali. Bom, tem will sim, não é? Você já deve ter percebido. Olha ali a letra D. A letra D está escondido o will com o negativo, que eu esperei até agora para falar para vocês, né? Vocês já deviam ter percebido, que bom. Então, won't é o will not. Então, won't be, will not be. Olha aí o will escondido aí, ó. Olha só, tentando enganar vocês. Vocês não serão enganados de jeito nenhum. Então, ali está a nossa letra D, não é? I'm sorry, but I won't be able to meet you for lunch tomorrow. Tudo bem? Facinho, né? Então, bora pro próximo. Indicate the alternative that best completes the following sentence. Então, qual é a melhor alternativa para, né, para essa frase? Julia isn't going to London. Então, a Julia não vai para Londres. Que pena, hein, Julia? Como é que ficou o resto ali? You going. Tá. Então, a gente sabe que por ser o you, tem que ser are. Mas are tem em todos eles, né? Olha lá, letras A, B, C, D e E, tudo tem are. Então, a gente tem que olhar o quê? Se vai ser negativo ou não. Bom, a gente tem a presença aí do either, né? O either quer dizer também. Só que não podemos ter dupla negativa. E quando a gente usa o either, o verbo fica negativo. Peraí, João, peraí, não entendi nada. Vamos então tirar os que não são? Vamos tirar os que não são. Letra B e letra E não são. A gente não usa o are e o to dessa forma. O to, como também, a gente usa nas frases afirmativas. Então, adeus. Nós temos aí as letras A, a C e a D de dado, tá? É o seguinte, seria assim, a Júlia, né? A Júlia não vai para Londres. Você também não? Tá? Você também não. Mas em inglês, a gente vai usar o verbo no negativo e vai botar o either no final. Então vai ficar aren't you going either? Que é a letra A. Beleza? Mas vocês viram que, olha só que questão capciosa, né? Usou o futuro, mas quis outra coisa de vocês. É sempre bom ter cuidado. Então, cuidado aí com o either, tá? O neither não pode ser usado, porque o neither é também não. Mas a gente usa em respostas curtas, né? Julia isn't going to London. Eu falaria neither, ou então neither do I, né? Eu também não. Beleza. Então, vamos continuar. Vamos falar de modal verbs, que é uma categoria especial de verbos auxiliares que alteram o sentido do verbo principal. Olha só, verbos modais em português, que a gente fala, né, modal verbs, verbos modais, não é nenhuma novidade para a gente. Na verdade, a gente passa muito tempo usando verbos modais, até o dia que a gente tem uma aula e o professor fala assim, gente, isso aqui são os verbos modais, e você, ah, é mesmo? É? Ah, tá, já vi. Alguns você já viu, outros você não tinha noção. Mas é para isso que a gente está aqui, para resolver esse problema, não é? Então, eles expressam permissão, possibilidade, obrigação, dedução. Gente, verbos modais é uma listinha boa, que a gente vai ter que ver agora. Mas vamos falar um pouco das características de verbos modais. Bom, primeira coisa, eles são sempre seguidos do verbo no infinitivo. Olha só, eu já tenho falado aqui, nessa aula mesmo, de um verbo modal. Você percebeu o verbo modal que eu usei até agora com você? Falando de futuro? Qual foi o verbo modal de futuro que eu estava falando? O will. Will é um verbo modal. Só que ele, o que você faz com ele? Pega ele, coloca um verbo do lado, pronto. Porque os verbos modais eles não ficam sozinhos. Eles precisam estar ligados ao verbo principal. E esse verbo principal fica no infinitivo. Se você der uma olhada nessa aula e observar todos os exemplos, você vai ver que o will ele vai estar ligado a um verbo. E esse verbo está normal, não está alterado. Depois você dá uma conferida.
Mas a gente vai conferir de novo agora. Na forma interrogativa, são colocados no início da frase. Tá? Então, I will go to the beach tomorrow. Will I go to the beach tomorrow? Então, a gente faz a inversão, coloca o verbo modal na frente. Nem todos podem ser usados na forma interrogative, né? Ali ficou em inglês. Na forma interrogativa, vamos olhar alguns. Não são conjugados em função da pessoa do discurso. Olha só que novidade. Não importa se é I, you, he, she, it, não importa. Eles são todos iguais para todo mundo. Ainda bem, né? Facilita a nossa vida. E não necessitam de outros verbos auxiliares. Eles são os próprios auxiliares. Então vamos lá para a nossa listinha. Olha aí um verbo famoso que você um dia já viu na vida, que é o can. Você já percebeu que algumas coisas do can são muito interessantes, que são só dele? Por exemplo, você nunca viu seu professor ou alguém falando, eu espero que não, usar o to na frente. Nunca viu o to can. Quando você faz perguntas com o can, você usa direto. Você não usa do, você não usa did, você não usa will, não usa have, você não usa nada, você só pergunta can you? Can I? Olha aí, e o can nunca fica sozinho. Ele sempre está com o verbo principal. Você já percebeu isso? Então, são características de verbo modal. Você usa o can, olha só. Ele serve para habilidade, possibilidade, permissão, pedido. Por exemplo, habilidade, normalmente a gente fala questão de línguas, questão de instrumento musical. He can play tennis, he can play the guitar, he can speak English, he can speak Japanese. Can I go now? Tipo, né? Can I go to the bathroom? Né? Tem alguns alunos que usam o can. Ele não é o melhor para pedir permissão, não. Eu acho o may mais interessante, mas você pode usar. Ou então, uma possibilidade. He can be late. Né? Ele pode estar atrasado. O could. Tá vendo que ele é igual ao can, mas a gente pode usar ele no passado. Né? Tem muita gente que fala o could é o can no passado. Não necessariamente, não é sempre que a gente vai ver algumas questões. He could play tennis, quer dizer, ele conseguia, né? Podia jogar tênis. Agora talvez não. She could be stuck in traffic. Então ela poderia estar presa no engarrafamento, pode estar presa no tráfego, não é? Could I join you? Né? Eu posso me juntar a vocês? Could I join you? E o may? May I go to the bathroom? Ah, aí fica interessante, né? May I drink some water? Né? Professores de inglês gostam de botar uma plaquinha assim para os alunos, né? Aí o aluno, meu Deus, estou morrendo de sede. Aí esquece como é que fala May I go to the bathroom? May I drink some water? Né? É só lembrar do may. Ou então fala May I? Aí aponta para a porta já dá certo, tá, gente? He may be stuck in traffic. Então ele talvez esteja preso no tráfego. Quer dizer, 50-50 é uma possibilidade, talvez, não é? E o might é a possibilidade um pouco mais fraca, tá? She might like it. Should. Ele é um verbo modal muito famoso, ele é famosinho entre nós, ele é muito usado para falar de conselho, mas existe como possibilidade também. You should read this book. Você está aconselhando alguém a ler o livro. You should try this pie. Nossa, você poderia, né? Olha, você precisa, né, experimentar essa torta. Então você pode usar, né, até como necessidade, né? You should see a doctor, né? Pode ser também uma possibilidade. She should be home by now. Ela já pode estar em casa nesse momento. Used to. Olha só, o used to para hábito. Nós já vimos isso aqui nas nossas aulas de passado. I used to do my homework. Então eu costumava fazer meu dever de casa. E temos o must. O must é um dos mais fortes de todos os modais. Nós usamos para obrigação, necessidade, dedução e quase certeza. You must be on time, quer dizer, obrigação, você deve estar no horário. She must see a doctor. Ela precisa, necessidade, né? Ela tem que ir no médico. A gente usa o see, né? Que é de ver, mas na verdade é se consultar, né? E he must live near here. Então é a dedução. Olha, quase certeza. Olha, ele deve morar aqui. Sempre vejo ele por perto aqui. He must live near here. Beleza? Então vamos continuar com os nossos modais. E é claro, modais fazem parte de concursos, questões e por aí vai. Então vamos aí na tirinha do Calvin. Não leia ainda. Leia o enunciado primeiro. The last trip, the modal verb couldn't, né? Então, the last trip, the modal verb couldn't, could be replaced without changing its meaning by. Então, olha só, nós temos aí o modal. Está falando que no último quadrinho, o verbo modal couldn't pode ser trocado, não é? Por qual? Tem vários ali. Vamos olhar o quadrinho primeiro. Então, assim, so Dad, what do I do when I catch a tiger? Né? Bring it home and stuff it, Calvin.
Can't you see I'm busy? Então, ó, ele falou assim, ó, ô pai, o que que eu faço se eu capturar um tigre? Então, ó, traga para casa e stuff it, né? Que na verdade é empalhar, é enchê-lo, né? Porque teoricamente ele está morto. Só que o Calvin entendeu esse de encher de dar comida. Então tá ali o Haroldo ali comendo, tá falando assim: "No, really, I couldn't eat another bite". Então assim, olha, de verdade, eu não poderia comer, né? Eu poderia dar mais uma mordida. Então esse stuff it, né? Que no caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. No caso ali do Calvin falando, do pai do Calvin falando do stuff it, né? Por exemplo, o peru que é usado na ação de graças, né? Ele tem o recheio, então stuff it, né? É de botar o recheio, é de dar um jeito, né, nesse tigre. Só que o Calvin entendeu como dar comida. Esse couldn't, então, ele é o de poder. Eu não poderia comer mais, de não conseguir, porque ele já está satisfeito. Olha a cara dele satisfeito. Então nós temos aí o de todos eles, ó, o mustn't é obrigação, supposed to não é, né? Shouldn't é conselho, might seria uma possibilidade, not be able, to be, então é I'm not able to, então eu não consigo, eu não posso mais, né? Eu não poderia. Então fica aí a letra E. Porque é a tradução do can. Can é be able to, é estar apto a, é conseguir. Então fica aí na SPM aí a questão letra E. Indicate the alternative that best completes the following sentences. Tamo aí de novo. To the movies alone. Então aí tem um convite. Um convite não, no caso assim, você vai assistir filme sozinho. Então, will you go to the movies? Are you going to the movies? Mas olha a resposta. Vamos olhar a resposta. Yes, but I wish you with me. Então eu gostaria que você, no caso, né, fosse comigo. Não é isso? Fosse comigo. Então, a letra A tem que falar de um futuro e a letra B, né, de talvez. Né? Então, qual que você responderia? Bom, vamos lá. Letra B. Could come. Olha só, tanto a letra A quanto a letra B tem futuro no começo, certo? Will you go? Are you going? Mas a segunda opção, o had come ali, está no passado. Could come deixa em aberto a possibilidade. Poderia ir. Então, olha só como é que a frase fica certinha. Are you going to the movies alone? Você vai lá para o filme, né? Você vai assistir filme sozinho, vai para o cinema, né? Movies ali é de cinema. Você vai para o cinema sozinho ou sozinha? Sim, mas eu gostaria que você fosse comigo. Yes, but I wish you could come with me. E vamos para a nossa questão Enem. Tá aí, Enem de 2016. Claro, você vai seguir aquele protocolo, não é? Espera, vê se tem título, olha de onde veio, vai para o enunciado. Não vai ler esse texto em amarelo agora, não. E é o que a gente vai fazer agora. Considerando-se as informações do texto, a expressão bog off é usado para anunciar mercadorias em promoção, pedir para uma pessoa se retirar, comprar produtos fora de moda, indicar recessão na economia ou chamar alguém em voz alta. Eu vou parar aqui, porque eu já sei o que bog off é. Não porque eu já vi a questão e etc., mas é porque é uma expressão usada em língua inglesa, tá? Mas vamos analisar a questão como se eu não soubesse, nem você. Então vamos dar uma olhada rápida. Bog off is used as a noun and there is some great bog offs on at the supermarket. Opa! Então peraí. Tá falando que esse bog off aí tem no supermercado. Vamos voltar aqui às opções? Ó, anunciar mercadorias de promoção, pedir para uma pessoa se retirar, comprar produtos fora de moda, indicar recessão na economia ou chamar alguém em voz alta. Olha, com essa consideração aí do supermercado, eu já não aceitaria a letra B, por exemplo, ou a letra E, chamar alguém em voz alta. Vamos continuar então. Então, tá lá, ó. Or an adjective, usually with a word such as offer or deal. Então, ó, bog off é usado como um substantivo em tem grandes bog offs no supermercado. Ou um adjetivo, usado, por exemplo, com a oferta ou, né, um grande desconto, um deal. Então, tem grandes bog offs, né, de ofertas na loja. Então, a gente está falando de coisas de loja. Só que é o seguinte, se você continuar a ler o texto, fala de acrônimos, porque bog off é um acrônimo de língua inglesa, mas é usada nessas questões de supermercado, ou então de vendas, ou em liquidações, tá? A gente vai pular ali para o terceiro parágrafo.
Bog-off is the best known of the supermarket marketing strategies. Então, essa linha confirma a nossa suspeita, que Bog-off ele é muito conhecido nas estratégias de marketing de supermercado. Então, a gente não está falando de expulsar alguém ou de gritar com alguém. A gente está falando de comprar produtos, né? Tá? E olha só que interessante lá no finalzinho. Consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Então, os consumidores foram atraídos pela ideia de conseguir algo por nada. Bog-off é uma expressão em inglês que quer dizer buy one, get one free. Então, você compra um e leva o outro. Então, você compra dois pelo preço de um. Então, isso é bog-off. Então, mas aí o texto está brincando com a ideia de que falar bog-off, ao invés de falar B-O-G-O-F, então parece que você está xingando alguém, falando para sair. Lembra que eu falei do go away? Né? Go away, sai daqui. Então, esse bog-off soa como se fosse, né, para tirar alguém de lá, mas não é isso. Então, você compra um e leva outro. Isso leva mais um. Então, isso é anunciar mercadorias em promoção. Letra A. E a última de hoje, placas. Né? Placa, então vamos ler primeiro. Placas como a da gravura são usadas para orientar os usuários do espaço urbano. Essa placa especificamente tem a função de avisar que somente. Quando for placa, você pode dar uma conferida antes de olhar as respostas. Vamos conferir a placa? Tá assim, warning, permit parking only. Então assim, ó, aviso, somente para quem tem permissão para estacionar. Esse parking é de estacionar, não tem nada a ver com parque, hein, gente? Então, os veículos sem a permissão válida serão guinchados, né? E vai ser cobrado do dono do carro. Então, ó, at owner's expense. Então, está escrito ali, aviso, somente quem tem permissão para estacionar. Permit parking only. Então, vamos olhar as respostas ali. As despesas feitas com o estacionamento são deduzidas? Não. Os donos de carro entram no estacionamento do parque? Que parque? Você não cai nessa não, hein? Esse parking aí é de estacionamento. O proprietário autoriza a validação do estacionamento? Não é isso. Vamos ver. Os rebocadores precisam de permissão para entrar no local? Hã? E os veículos autorizados podem estacionar naquela área? Yes. É isso que a placa está dizendo. Aquela área é permitida para quem tem autorização. Quem não tem, vai ter o carro guinchado e vai ter que pagar. Ficou fácil para a gente? Letra E. Meus queridos, minhas queridas, demais, muito obrigado. Foi sensacional e a gente se vê por aí. Valeu, até mais.